Meu nome é Gastão de Andrade Moreira, 53 anos, sou comunicador, empresário e aventureiro. Cara, meu interesse por música começou na infância mesmo, que eu me lembre, com a minha mãe trazendo disquinhos já com historinhas, sabe, aqueles disquinhos coloridos, o fascínio pela vitrolinha, pela máquina em si, né, pela mídia em si, também ver o disco rodar. Eu me interessei muito por sei lá, o Elvis, acho que eu comecei meio por aí, quando era bem pequeno, Gene Vincent, Bebop Lula era meu ídolo, só que era meu ídolo, Bebop Lula era meu hino, era uma música que mexia comigo, eu ficava pedindo pra minha mãe, toca lá Bebop Lula. Depois eu descobri o rock do Queen, na rádio, Fleetwood Mac. Quer dizer, eu acho que eu sempre fui interessado, minha irmã gostava de discoteca, eu ouvia também muitos discos de discoteca na época, 76, 77 que eu tô falando, eu devia ter 10 anos, 9 anos. Foi nessa fase que eu comecei e aí nunca mais parei, cara. Algumas bandas viraram na minha cabeça, eu acho que as principais, tem muita gente que começou, roqueiros que eu conheço, começaram com Beatles ou Rolling Stones, eu comecei com The Who, Black Sabbath, Uriah Heep, Queen foi uma banda fundamental, segundo show que eu vi na minha vida, 1981 foi o Queen, também era bem moleque, o primeiro show foi Earth, Wind and Fire, corroborando o que eu te falei que eu gostava também de funk, de black music. E Van Halen em 83, Kiss foi outra banda também fantástica. O Kiss me fez querer ter os discos, né? Aquela imagem de super-herói de quadrinho, aquela coisa colorida, sabe? Cada um tinha o seu preferido, aquilo lá também acabou me fascinando. Foi uma das bandas mais importantes para eu virar um fãzão mesmo de rock, né? Cara, meu trabalho com a música foi uma coincidência, eu sempre corri atrás, eu sempre quis, na verdade, né? Eu sempre adoraria ter uma banda, sei lá, eu tive banda desde moleque e tal, então no colégio eu escrevia algumas coisas sobre música, eu sempre tentei fazer alguma coisa com música, mas já tinha desistido porque eu me tornei um advogado na época, então achei que eu não tinha mais possibilidade de trabalhar com música, mas ia ser sempre meu hobby no mínimo. E aí eu fui para Inglaterra, depois de me formar em Direito, e quando eu voltei para ficar aqui no Brasil 15 dias só, porque eu morava na Inglaterra, eu vi os testes da MTV. E eu falei, eu vou lá, meu, por que não? Tô aqui, formado, não sei se eu vou ser advogado, porque eu acho não gosto de direito mesmo. Vou lá fazer o teste, fui muito bem, foram me chamando, e eu falei, olha, do jeito que eu gosto, daquela paixão que eu tinha por música, eles falam que eu entrei justamente por causa disso. Porque eu fui um dos poucos caras que demonstrou que estava ali pelo M, né? Eu nunca pensei em carreira televisiva, nunca fiz questão nenhuma disso. Mas eu gostava da música, então a MTV para mim foi o começo da minha carreira musical, como você perguntou, por causa do M. Cara, os testes, cada um tinham várias etapas, você simulava responder entrevista, você simulava entrevistar, você simulava fazer cabeças, que é aquele papo de falar de uma banda com um determinado tema. Então a gente pegava lá, você vai falar aí do disco novo do Pearl Jam, fala aí, sabe? A gente tinha que improvisar. Então era esse tipo de teste, muitas perguntas, sabe? O que você gosta de música? O que você faz? Qual é a tua banda? Blá, blá, blá. Então foram vários testes, acho que eu fiz mais de 10. E iam resumindo, assim, tinham, sei lá, acho que a princípio tinham 10 mil candidatos, daí viraram 1.000, 300, 100, 60, 30 e 10. Daí eu estava no meio dos 10 ali, no fim ficaram 6. E eu estava lá no meio. Então hoje eu ando na rua, quando eu vejo um cara de meia idade, o cara Fúria Metal! Porque é um programa, eu tive outros que marcaram também, que eu acho que o Gás Total, clássicos, né? Tive alguns musicais depois da MTV também, ó. Quando é uma faixa etária um pouquinho mais jovem, daí os caras vêm falar pra mim, pô, eu vi teu programa lá na Cultura, o musical, que era o programa que a gente levava bandas ao vivo, mas o Fúria Metal na MTV foi emblemático. Acho que foi um programa porque aquele momento também da música no mundo estava muito com foco no rock, né? Se pegar o top 10 da MTV, tinha Pantera e tinha Sepultura, né? Então foi um momento atípico e eu dei sorte de ter um programa que representava aquela molecada que gostava de rock mais pesado, justamente quando entrou a MTV no Brasil. Cara, assim, a gente pode afirmar que muita banda a gente estreou no Brasil, que não tinha. Eu pedi os clipes lá para fora porque não tinham, a MTV não tinha muito interesse, também posso te falar isso, a MTV brasileira. Tanto que o Fúria Metal estreou na quinta-feira às 2 horas da manhã. E eu falei, 2 horas da manhã, vocês vão ser obrigados a mudar ainda. Que vai ser na... Choveu gente reclamando, foi para as 10 horas da... Então, quer dizer, foi para as 10 horas da noite. Eu tinha que ligar para a MTV americana, muitas vezes eu liguei, manda os clipes, então muita gente não entendia também, né? O público não entendia. Pô, você tinha que tocar aquela música do Venom, não tem clipe, velho, sabe? A gente tinha uma limitação ali de conteúdo muito grande, mas tenho certeza que muita banda, principalmente as bandas mais pesadas, a gente estreou lá no Fúria. O Gás Total, eu acho que foi, como eu te falei, quando o rock começou a dominar as paradas de sucesso,
o rock tem um sentido mais amplo, né? Que ele abrange mais do que o rock só pesado, né? Então, acho que o Gas Total foi aquele refúgio para as bandas que tocavam na rádio e não eram tão pesadas para estar no Fúria Metal. Então, todas as bandas grunge, por exemplo, Nirvana, talvez não fosse uma banda de tocar no Fúria Metal. Não dá para comparar com o Death, né? Nem com o Napalm Death. Então, Gas Total, saca? Então, acho que o Gas Total ele acabou abrigando todo esse panorama do rock alternativo. Era um pouco do lado B, era um pouco do Fúria Metal, era um pouquinho de outros programas, assim. Sempre com foco no rock, mas um rock um pouco menos radical. Para mim, é uma experiência sensacional de vida, porque assim, eu viajei muito, eu fiz uma média, eu acho que eu fiz umas 1.500 entrevistas nesses 8 anos. Experiência maravilhosa, porque eu tive contato com todos os meus ídolos, uma coisa que eu nunca, jamais pensei que eu fosse ver um show do Kiss do palco, sabe, esse tipo de coisa, fosse entrevistar o Angus Young e o Tony Iommi. Então a MTV me proporcionou momentos espetaculares na minha vida, de ver shows que eu jamais pensei que eu pudesse ver. Então, quer dizer, eu fui muito atuante naquilo que eu amava, que era justamente na música e no rock. Devo tudo a eles, né? Minha escola foi essa, ali que eu aprendi a fazer televisão, ali que eu acho que eu aprendi a me comunicar, ali que eu senti o carinho do público, sabe, de ir em shows e ter essa experiência mesmo, que é uma loucura de você ir num show e o pessoal gritar teu nome e ser xingado também por outro lado. Acho que foi uma experiência maravilhosa, cara. Não me arrependo absolutamente de nada, assim como foi o Musicals também na TV Cultura, que foi outro programa que eu nunca tinha feito na MTV, que era um programa de auditório com plateia, 1.000 pessoas na plateia, 4 bandas, artista plástico, fotógrafo, tudo ao mesmo tempo. Essa também foi uma outra experiência que complementou para mim, saca, a experiência que eu tive na MTV. Eu fui mandado embora da MTV, acho que muita gente sabe disso. Eu achei que na época era uma tremenda injustiça. Eu falei, eu sou artilheiro, eu vou marcar gol em outro time, cara, se não é aqui. E aí eu queria fazer um programa com bandas ao vivo, que minha vocação é essa. Eu acho que eu sempre gostei da cena underground, de garimpar, saca, bandas novas e ver bandas ao vivo. E eu sempre achei que nenhuma cena se faz sem ter um lugar para as bandas se apresentarem. Então é fundamental você ter um palco ali. Isso acaba incentivando culturalmente não só a música, mas todas as artes em si, e a gente tentou fazer isso. Programa, então, na TV Cultura, eu tinha uma proposta para ir para a TV Record, graças a Deus eu não aceitei, né? Poderia ter me arrependido muito na minha vida. Fui para a TV Cultura, que tinha muito mais a ver comigo, e consegui fazer um programa que trazia bandas relevantes e artistas, a gente resgatou muita gente, tinha poesia, levei um monte de gente que eu também jamais pensei que pudesse ir no meu programa. Experiência maravilhosa, cara. Toco guitarra, toco baixo, o meu é mais recreativo, porque como eu te falei, eu queria viver com alguma coisa em relação à música, mas eu sinto que eu não tenho talento para tocar. Assim, eu toco as músicas que eu gosto, sabe? Tenho que me esforçar bastante. Acho que eu tinha um lado legal na música, que nas bandas que eu toquei eu compunha. Então, quer dizer, eu era sempre o pior músico da banda no sentido técnico, mas eu compunha. Então era uma coisa que me atraía. Até hoje eu não vivo sem meu violão, sem minha guitarrinha. Hoje eu não tenho banda porque demanda muito tempo, demanda muito compromisso, né? Acho que nosso dia a dia não... A gente não tem tempo para isso, infelizmente, mas eu todo dia ouço um vinil e toco um pouquinho. Isso aí é uma coisa que faz bem para minha sanidade mental. Ó, como eu te falei, eu fiz umas 1.500 entrevistas com meus ídolos, né? Então tem, sei lá, algumas entrevistas que eu fiquei muito, mas muito emocionado mesmo. Eu acho que a mais fácil de falar foi o Angus Young, que foi um cara que... Um dos responsáveis a me botar no rock, né? A AC/DC era uma banda que eu ouvia quando eu tinha 12, 13 anos, comprava disco e pirava, então eu tive a oportunidade de entrevistá-lo sozinho, 1 hora de entrevista, ele foi gente finíssima, foi maravilhoso, eu fiquei com aquela imagem dele. E as outras bandas também, que eu passei o dia inteiro com o Steven Tyler e o Joe Perry uma vez no Rio de Janeiro, a gente andou de hidroavião, saca, ultraleve, almoçamos, saca? Então foi um negócio assim, eu tive umas experiências com o Tony Iommi, o Ron James Dio, sabe, os caras do Scorpions, eu conheci todos. Muita gente me deixou emocionado. Os Stones, eu entrevistei o Mick Jagger, entrevistei o Keith Richards, entrevistei o Bruce Springsteen, Tom Petty. Sabe, as pessoas que realmente, quando eu via, eu só não podia demonstrar, né? Essa que era o lado. Mas eu, tudo bem, como vai, tudo bem, eu sou Gastão e tal. Mas por dentro eu tava, puta, não acredito que eu vou entrevistar esse cara, sensacional, velho. Bastante gente, assim, mas esses que eu te citei foram, sem dúvida, estão aqui no meu coração. Butinada. Eu comecei a trabalhar com o Clemente no Musicals, né? Chamei ele para fazer a parte, para a gente chamar as bandas e tudo, fazer essa parte artística. Todo dia ele me contava umas histórias diferentes. Eu era um grande fã de Inocentes, desde 81 eu ouvi o punk brasileiro. Eu tive contato muito cedo com o punk brasileiro, com Cólera, com Grinders, com Inocentes, Olho Seco.
um orgulho de ter o Clemente ali, já tinha entrevistado ele algumas vezes na MTV. Quando eu fui para o Musical, ele foi junto e contava histórias maravilhosas que eu falava, Clemente, quem sabe dessa história? Puta, acho que ninguém, cara, não tinha nenhum registro. Falei, meu, a gente tem que fazer um documentário sobre o Clemente. Eu comecei pensando na história do Inocentes, que mais ou menos coincidia com a criação do punk no Brasil. Eu falei, não, vou fazer do punk no Brasil, que é um movimento que não foi abordado, pouquíssimos registros, em vídeo pouquíssima coisa, um livrinho do Antônio Bivar, O que é punk, tinha nada, era um registro que ia passar batido, vários punks já estavam morrendo, tanto que dos que eu entrevistei hoje em dia, já mais de 20 já entrariam na lista final ali do In Memória, infelizmente. Então era uma coisa que eu tinha que fazer, tinha que registrar esse momento. O movimento punk, para quem não sabe, foi um movimento também que, ao lado dos estudantes, combateu a ditadura. Era uma molecada meio despreparada, não intelectualmente, mas culturalmente, politicamente, mas foi para as cabeças, criou uma cultura própria, um modo de se vestir, um modo de tocar. Então acho que era um movimento que tinha que ter um registro de qualquer maneira, porque para mim foi um dos mais importantes. E te falo, o mais importante do punk para mim é o faça você mesmo. É um movimento que te deu coragem a fazer o que você quisesse. Podia ser na música, você podia ser um fotógrafo, você podia... Vá lá e faça, velho, não se limite. E isso, graças a isso, eu fiz o Butinado, inclusive, porque eu nunca tinha dirigido um documentário. Eu falei, posso dirigir, porque essa é a missão do do it yourself. Faça você mesmo. Mesma coisa. O Casa Gastão foi criado porque, assim, na sincera, eu amo música, eu trabalho com música, trabalho mesmo desde 1990 e sempre minha paixão é desde 75, 76. Eu não queria fazer outra coisa na vida, eu acho que eu nem tenho talento, eu nem saberia fazer mais nada na vida. Eu falei, eu tenho que falar sobre música. Eu fui trabalhar nos canais a cabo, eu não tinha espaço para falar do que eu queria. Música também, você acaba incluindo os estilos que eu não gosto. Eu quero me reservar o direito, né, por tudo que eu vivi, por tudo que eu ouvi, de falar das coisas que eu gosto. Então o canal veio para isso, cara. Não tem um canal? Faça você mesmo, vai lá e faz o teu canal. Eu estava reclamando, pô, não tem onde falar das coisas que eu gosto. Então faça um canal e fale das coisas que você gosta. Foi o que nós fizemos, hoje tem mais de 500 vídeos, né? Estamos quase com 200 mil inscritos, tudo na raça, sem a menor divulgação, tudo organicamente rolando e com muita paixão, cara. Eu acho que a principal missão desse canal é ser um canal ponderado, que a gente nunca vai ficar falando mal de todo mundo, a gente sempre vai ser um canal mais ponderado, vamos fazer uma análise um pouco mais crítica e vamos tentar despertar a paixão das pessoas em relação à música, seja o rock ou seja o que for. Cara, a gente criou alguns programas, né, lá no canal. O primeiro do canal, o canal começou com Heavy Lero, que era eu e o Clemente falando sobre... contando a história. Começou com um resuminho da história de uma banda, depois a gente foi desenvolvendo o programa, foi ficando quase um mini documentário sobre a banda, então é um programa bem trabalhoso. As pessoas reclamam que a gente não tem feito muito, porque é um programa muito trabalhoso, é quase um mini documentário, mas a gente tem as entrevistas que eu acho fundamental. Isso eu queria ter no canal de qualquer jeito. A gente tem o Arrepiômetro, que eu acho um quadro muito legal, que eu pego os principais discos da história do rock, conta a história desse disco, como foi gravado, de onde vieram as músicas, analiso faixa a faixa. Então acho que é um negócio muito legal. Tem o Alfabeto, que é um espaço que eu dedico para coleções. Então eu estou fazendo a minha coleção de vinil. Então eu estou fazendo letra por letra. Letra A, daí eu mostro algumas bandas que eu tenho em vinil. Saca? A gente tem, o que mais? KZG News, que é o principal programa desse ano para mim, é o News. Eu acho que as pessoas não têm mais tempo de fazer a pesquisa, né? Infelizmente. Então eu senti a falta de um jornalismo resumido e específico sobre rock, música. Eu acho que a gente está fazendo exatamente isso, cara. 8 minutos, 10 minutos, dá o resumo da semana de tudo que aconteceu de principal com as principais bandas. Então eu acho que é o principal programa do canal hoje em dia, para mim. Na Kiss eu faço o gasômetro, rádio é outra coisa que eu sempre fiz. Eu amo rádio. Eu sempre brinco, TV era imagem, rádio é imaginação. Então adoro ficar falando ali sem as pessoas verem quem está falando. E sempre fiz rádio, desde os tempos da MTV. Quando eu fui morar no Sul, fiz anos de rádio, sempre o programa já era o gasômetro. E na Kiss é isso aí, eu levo música para tirar os ouvidos da zona de conforto. Esse é meu lema lá. Então acho que as pessoas se acomodam muito fácil. Eu vejo meus amigos que vêm aqui, sempre pegam, tem os 10 mil CDs, a pessoa pega aquele que já tem em casa, né? Então acho que é uma acomodação e eu gosto de fazer justamente o contrário. Eu gosto de pegar aquilo que eu nunca ouvi. E quando eu toco uma banda mais comum, eu tenho que tocar uma música que as pessoas não estão acostumadas. Nossa, essa música do Black Sabbath eu não conhecia tanto. Essa é a missão daquele programa. Faço com muito prazer, adoro. É uma terapia toda segunda-feira. Acho que o que mais tem é isso, né, cara? Não, várias situações, né? Já passei por umas inacreditáveis, boas, ruins. Ainda bem que na minha carreira a maioria foi boa, sabe? De roubadas, de entrevistas darem errado, de viajar e não
o Convidado Não Ir, sabe? Tem algumas, cara, de fã, é bastante coisa, cara. Afinal de contas, são quantos anos aí já? 30 e poucos anos, né, que eu venho, venho vivendo isso. Mas tem algumas, tem uma, por exemplo, que eu brinco que foi no show do Metallica, que foi a maior vaia que eu já levei na minha vida. Então acho que é uma situação engraçada para mim. Que eu estava lá no show do Metallica em 1993, o público tinha chegado 10 horas da manhã, o show era só 10 horas da noite, então estava um calor dos infernos, todo mundo que subia no palco era xingado, e o pessoal da MTV criou a ideia de fazer um programa em cima do palco. Eu falei, a gente vai ser massacrado, cara, a gente ia subir agora. Podia ser quem fosse, subisse o Papa lá ia ser zoado. Subi, fui xingado pra cacete, assim, fiquei regendo o público, tinha umas 4 mil pessoas, ficaram me xingando muito, eu ficava regendo, mais uma, vamos, muda aí, qual é o outro xingamento? Aí ficavam xingando, eu fiquei ali. Foi aquele momento que depois eu falei, só que eu olhava para as pessoas, tá todo mundo rindo. Não foi um xingamento agressivo, entendeu? Foi um negócio que foi uma diversão naquele momento. Eu saquei isso e realmente não me abalou. Eu fiquei ali curtindo também, ficou todo mundo rindo no final, cara. Cara, a cena do rock voltou ao underground, velho, como sempre teve, né? Eu acho que as coisas mais legais que existem dentro do rock é para quem busca mais e acho que a nossa missão, inclusive como comunicador, como radialista, é justamente pegar essas coisas que a gente descobre e passar para o grande público. Eu acho que tem muita coisa boa. Eu acho que as coisas que estão mais mexendo comigo ultimamente têm mais evoluído, por incrível que pareça, no rock mais pesado, no rock mais extremo. Ali estão vindo Mastodon, Gojira, Opeth, são bandas que estão fazendo um trabalho muito diferente, que estão dando uma renovada no rock. Eu acho que o que toca a música radiofônica hoje em dia, eu não me identifico nem um pouco. Anos 90, eu falei isso com o guitarrista do Sonic Youth. Anos 70, anos 80, anos 90, sempre me identifiquei com o que era da rádio, com aquela coisa mais popular. Hoje em dia eu não me identifico em nada. Nada. O que tocava na rádio nos anos 90 é completamente diferente do que toca hoje. Hoje o rock é inexistente, né, para algo mais popularesco. Então eu acho que tem que ser no underground mesmo, como sempre foi. E quem reclama, as bandas, é quem não está com o saco de ouvir nada. Acho que tem muita gente que quer sempre ouvir as mesmas coisas, são essas pessoas, como eu citei, alguns amigos que vêm sempre pegam o mesmo CD, são as pessoas que querem ouvir aquelas mesmas coisas, se continuarem fazendo isso, condenam uma cena toda para a morte, mas tem muita gente ainda interessada, então acho que jamais vai morrer, cara, na boa. Jamais não, mas, mas sim, todo mundo fala que o rock está em sério risco de extinção, pelo que eu vejo aí, pelo número de bandas que surgem, pela vontade que essas bandas estão surgindo também, com garra, porque sabem que já não é como era, que tinham 500 bandas ensaiando no estúdio, são poucas. Então essas poucas que estão aí atuando, estão representando com mais garra do que o resto, velho. Vou manter a chama acesa. 5 bandas são importantes para mim. Primeiro, Frank Zappa. Cara que quando eu tô cansado da música convencional, eu boto um Zappa. Pronto. AC/DC, por toda a minha história, uma banda que eu no colégio defendia, usava camisa, brigava com os amigos por causa da banda, então acho fundamental. Black Sabbath, que é uma banda que me apresentou o som pesado, quando eu ouvia eu ficava, sei lá, chocado, parecia que eu estava num outro mundo. The Who, que é uma banda que eu tenho, até caiu um negócio aí na rua. The Who, que é uma banda também que trovões, você vê? The Who também é uma banda assim, que quando eu vi Tommy, sei lá, comprei o Who's Next, eu me senti parte do mundo. Quando um amigo meu falou, você comprou The Who? Sabe que tem milhões de fãs no mundo? Eu falei, puta, cara, que bom, me sentir parte do mundo. E talvez o Queen, cara. O Queen foi uma banda que talvez tenha sido a primeira banda que eu fui lá e comprei o disco na loja. O primeiro disco que eu comprei foi o News of the World do Queen. Então foi o primeiro show de rock que eu vi internacional gigante no Morumbi em 81. Queen tá nessa lista também, é uma lista mais convencional, mas são essas bandas que estão no meu DNA.